Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Queria saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Levanta a mão assim. Sejam muito bem-vindos. Você que está aí perto, cumprimente esse visitante. Você é muito bem-vindo, que você se sinta amado, acolhido. Se você quiser saber mais sobre a gente, quiser mais alguma informação, pode procurar o pessoal com crachá no final do culto. Obrigada. E a gente vai poder te auxiliar com muita alegria. Então, me apresentando para vocês, eu sou a Ana, sou esposa do Davi, nós somos um dos pastores aqui, junto com o Henrique e a Ana, o Matos e a Etiane. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês vai ser meio que uma continuação da semana passada. Quem não estava aqui semana passada? Vocês estão faltando muito culto, hein, gente? Tô de olho em vocês. Semana passada o Henrique pregou sobre cosmovisão. E esse é um tema que eu amo muito. E aí, durante a semana, e pensando o que eu poderia trazer aqui, orando, falei, por que não continuar, não é mesmo? Esse tema, acho que a gente poderia passar muitos e muitos domingos falando sobre isso. Então, eu gostaria de dar uma continuidade no que o Henrique falou, trazendo ênfase em alguns aspectos também. E é isso. Vocês estão animados? Estão felizes? Então, eu queria relembrar com vocês o conceito que o Henrique já trouxe semana passada. Mas, para quem não estava ou para quem está visitando a gente, eu queria começar com esse conceito que ele já falou. Eu não sei se vai passar ali, eu vou confiar e vou seguir. Mas eu queria relembrar com vocês o conceito de cosmovisão. Deu certo. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou um conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movimentamos e existimos. Esse conceito, talvez, lendo assim rápido, pode dar uma assustada, mas se você for lendo ele assim, devagarzinho, prestando atenção, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Basicamente, o que o autor está explicando aqui? Que a cosmovisão é um compromisso do coração. É um compromisso do coração. E esse compromisso, você pode tê-lo de forma consciente ou não. E esse compromisso pode ser verdadeiro ou não. E ainda mais, esse compromisso, ou seja, essa orientação do coração, é o que vai reger toda a sua vida. É o que vai reger os seus valores, é o que vai reger os seus pensamentos. Então, você pensa assim, a cosmovisão, então, é o conjunto dos meus valores. Não. A cosmovisão, ela está antes. A cosmovisão, então, é o conjunto dos meus princípios. Não, a cosmovisão, ela está antes, ela é o que vai determinar os seus valores, ela é o que vai determinar os seus princípios. Por isso é tão importante a gente entender que ela pode ser inconsciente e que ela pode ser de forma involuntária. Nós somos moldados por esse compromisso. E aí eu gostaria de ler Provérbios 4, 23, não precisa abrir, mas fala assim, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, hoje eu vou falar bastante sobre cosmovisão nesse
sentido e nesse aspecto do coração e do nosso subconsciente, da orientação do nosso coração, porque a cosmovisão, ela muitas vezes ela pode ser enganosa, né? O Henrique trouxe bastante disso semana passada. Às vezes aquilo que você pensa, você acha que você está pensando por você mesmo, mas na verdade você só foi moldado e influenciado sem nem perceber. Então, nós precisamos nos atentar a esse aspecto do coração da cosmovisão. E o coração na Bíblia, como nós lemos aqui em Provérbios, ele não faz referência ao conceito moderno que nós temos de coração no sentido de sentimentos e de emoções ou de um sentimentalismo, mas o coração, ele é a fonte nas escrituras, né? Ele é a fonte de todo o nosso raciocínio, de todo o nosso pensamento, da nossa memória e daquilo que nós, então, vamos de fato viver. Nós podemos dizer que o coração, ele é o centro da personalidade humana. Então, quando Provérbios fala de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, eu acredito muito que a Bíblia está falando sobre nós protegermos aquilo que vai formar os nossos valores, aquilo que vai formar os nossos princípios, porque é a partir disso, é a partir dessa orientação, a partir dessa inclinação que nós vamos ter toda a nossa vida se desenvolvendo. Vocês estão aqui ainda? Então, a cosmovisão, ela não é apenas um conjunto de crenças, ela não é como uma filosofia ou como um estudo da teologia, mas ela é esse compromisso religioso, ela é esse compromisso mais interno de quem nós somos e daquilo que nós acreditamos e vivemos. Então, por que diante de tudo isso, né? Por que é tão importante a gente falar sobre cosmovisão? Esse termo, ele não está na Bíblia, não é um termo bíblico, na verdade é um termo bem recente, e o Henrique falou um pouco semana passada sobre alguns teólogos que pregaram esse termo, cosmovisão, e trouxeram, né, para o contexto cristão e desenvolveram toda essa forma de enxergar. E só que quando a gente vai olhar as escrituras, a gente encontra nada mais, nada menos do que Deus se preocupando com o nosso interior, Deus se preocupando com a nossa essência, e isso fala da cosmovisão. Então, nós precisamos primeiramente nos preocupar com esse tema, ainda que você, antes de semana passada, nunca tivesse ouvido falar nesse termo, tá tudo bem, você não precisa ser um grande teólogo, você só precisa saber que, como indivíduo, você sempre vai se inclinar a adorar algum Deus. O seu coração, ele vai sempre se inclinar a adorar alguma coisa. Então, essa inclinação que o nosso coração tem, sempre vai nos inclinar. Essa inclinação sempre vai nos inclinar. Essa inclinação sempre vai nos levar a algum Deus, seja ele verdadeiro ou não. Seja ele o Deus verdadeiro que nós cantamos aqui, que nós falamos, que nós oramos a ele, ou não. Então, você precisa saber para onde o seu coração está te levando. Você precisa saber qual é a orientação do seu coração. Você precisa saber como que a sua vida está sendo guiada. Você não pode simplesmente ser levado, sabe? Você não pode simplesmente ir vivendo. Isso eu digo de forma pessoal e eu também digo como igreja, como coletivo, porque às vezes a gente, como igreja, a gente está tão concentrado na nossa vida aqui, sabe, dentro
do templo, a gente está tão concentrado na nossa vida dentro da bolha e a gente se esquece que existe um mundo fora. A gente se esquece que existe um mundo onde nós estamos inseridos. E a cosmovisão, então, ela entra nesse sentido para nos ajudar a fazer como se fosse uma exegese cultural. Então, como assim? O que eu quero dizer? Nós precisamos, primeiramente, acima de tudo, saber ler as Escrituras, saber interpretar as Escrituras, amém? Então, nós precisamos saber a narrativa bíblica, acima de tudo. E a partir disso, nós precisamos aprender a interpretar a cultura ao nosso redor, como indivíduos e também como igreja. Então, existe um mundo aí fora, cheio de perguntas, cheio de questionamentos, e nós sabemos que nós temos as respostas, que nós temos a solução, não em nós mesmos, mas, na verdade, que é a Bíblia, que é o Senhor. Então, às vezes eu acho que a gente se esquece, sabe, que a gente está inserido nesse mundo e que a gente precisa saber se relacionar com ele. E aí existe uma linha muito tênue, e talvez seja por isso que as igrejas ignoram tanto isso, porque é de fato uma linha muito tênue. Como eu vou me relacionar com a cultura, como eu vou me relacionar com esse mundo? É melhor eu só ignorar que ele existe. É mais fácil. É mais fácil. Se eu ignorar a cultura, se eu ignorar as questões das pessoas ao meu redor, é mais fácil. Eu vou viver a minha vida, eu vou para o culto, eu tenho o meu círculo de amigos que acreditam na mesma coisa que eu e está tudo certo. Mas a Bíblia nunca nos ensinou a ignorar o mundo. A Bíblia nunca nos ensinou a ignorar a nossa cultura, até porque é impossível a gente ignorar a nossa cultura. A gente pode achar que a gente está ignorando, mas eu te digo com toda certeza, é impossível a gente simplesmente ignorar o mundo que a gente vive e achar que a gente não é nada influenciado por ele. Então, qual é a resposta correta para isso? Nós precisamos saber interpretar esse mundo, nós precisamos saber olhar para as coisas ao nosso redor, entender essas coisas ao nosso redor e saber dar uma resposta bíblica para tudo isso. Porque se nós escolhemos ignorar ou fingir que não existe, eu te digo que existe muito mais chance de nós sermos influenciados por esse século e por esse mundo e por essa cultura, do que se nós olharmos de forma honesta, sabe? E tentar enxergar e entender a partir de uma perspectiva bíblica. Talvez tá ficando meio teórico, mas eu vou ser mais prática daqui a pouco, tá bom? Então, a cosmovisão bíblica, ela parte primeiramente de uma narrativa bíblica. Ela parte primeiramente das Escrituras, da verdade, que é o Senhor. Mas ela também precisa saber se relacionar com o mundo ao nosso redor, porque é por meio da cultura que nós vivenciamos o Evangelho. Então, nós não somos seres aculturados e achando que estamos imunes a tudo e todos vivendo o Evangelho. É por meio da nossa cultura que a gente vai viver o Evangelho. É por meio da nossa cultura que a gente vai corporificar, que a gente vai trazer o Evangelho para o mundo ao nosso redor. Então, a gente precisa estar muito atento entre essa linha tênue de não se amoldar à nossa cultura, não se submeter aos ídolos da nossa cultura, mas saber identificar esses ídolos, para que através de uma cosmovisão bíblica, para que através de uma vida baseada nas Escrituras, nós possamos sim viver
combatendo esses ídolos. E com ídolos da nossa cultura, o que eu quero dizer? Muita coisa. Os ídolos que regem esse século. Então, quais são os ídolos? Eu tenho certeza que você pode pensar em vários aí. Eu pensei em coisas como o cientificismo, que é a ciência, o preço do progresso, da tecnologia a qualquer custo. Não, tecnologia, coisas assim, né? Dinheiro, poder, autorrealização. Eles estão rindo de mim. Então, agora você sabe uma palavra nova, cientificismo. Sabe, a busca pela autorrealização, pelo conforto, a relativização, que, na verdade, é uma resposta à era passada, à era moderna, onde era tudo a ciência, 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 e agora tudo, a era pós-moderna é relativo. Então, é relativo. Você pode viver, pode acreditar no que você quiser. Então, todos esses são ídolos da nossa cultura, são ídolos da nossa sociedade, são ídolos da nossa época. E a gente não pode ignorar. A gente não pode fingir que eles não estão aí. Então, eu queria começar trazendo esses dois aspectos da cosmovisão bíblica, sabe? Da cosmovisão cristã. Tanto no nosso indivíduo, no nosso interior, como percebermos para onde o nosso coração está nos guiando, mas também o nosso relacionamento como indivíduos e como igreja com o mundo, com a vida. A gente não pode ignorar, a gente não pode fingir que não está aí. E aí eu queria dar continuidade explicando um pouco mais sobre o que é a cosmovisão cristã. O Henrique citou semana passada algumas outras cosmovisões e eu queria então trazer um pouco do conceito da cosmovisão cristã, do que ela é, o que ela significa. E, obviamente, aqui eu não vou trazer um estudo nem nada disso. Eu quero ser bem prática, vou tentar pelo menos, para a gente entender aquilo que nós estamos tentando viver, né? E, para isso, eu quero falar, então, sobre os 3 pilares da cosmovisão bíblica, que é a criação, a queda e a redenção. Então, para a gente entender o que é a cosmovisão bíblica, a gente precisa entender esses 3 pilares e entender o que eles significam na nossa visão de mundo e como eles formam a nossa visão de mundo. E, para isso, eu quero ler uma citação do livro da Introdução à Cosmovisão. Inclusive, muita coisa que eu estou falando é desse livro, é do Michael Gorin e do Craig Bartholomew. É um livrinho assim, com uma capinha amarela. Muita coisa que eu estou falando eu aprendi lá, então assim, vocês não acham? Nossa, como ela sabe de tudo isso? É que eu li no livro. Então, se alguém quiser ler depois, é muito bom. Então, eu vou ler aqui a citação. Não sei se vai. Eu vou ler. Então, eles falam assim: olhar o mundo por meio das Escrituras é, na verdade, olhar o mundo através de 3 lentes ao mesmo tempo, como algo criado por Deus, deformado pelo pecado e que está sendo resgatado pela obra de Cristo. Tire qualquer uma dessas lentes e a cosmovisão bíblica ficará distorcida. É como um projetor multimídia que requer 3 lentes de vidro, tá errado aí, né? Vermelho, amarelo e verde, através das quais... Isso aqui é meio antigo, né, esse negócio de projetor, mas... Vermelho, amarelo e verde, através das quais passa o sinal de vídeo. Todas são necessárias para transmitir a cor certa. Tire uma daquelas lentes e a imagem estará deturpada. Tire qualquer uma das lentes da criação, do pecado ou da restauração e nossa ideia do mundo estará distorcida.
Então, o primeiro pilar que a gente vai falar é sobre a criação. Então, vocês estão lembrando, né? 3 pilares. Criação, queda e redenção. E às vezes você pode falar assim, nossa, mas eu já estou cansado de saber disso. Eu já sei falar de cor e salteado. Mas você sabe o que isso implica de fato na sua visão de mundo? Será que você sabe por que entender a criação, a queda e a redenção implica em ter uma visão correta acerca de todas as coisas? Então, nós vamos falar sobre isso aqui. E a criação não poderia ser diferente, não poderíamos começar de outro lugar, porque o Evangelho, ele não começa em aceite Jesus como seu Salvador. O Evangelho não começa em vá até uma igreja, congregue em uma igreja, tenha comunhão, leia sua Bíblia. O Evangelho não começa aí. O Evangelho começa em, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esse é o começo de todas as coisas. Deus como criador, Deus como feitor de tudo que existe no universo. Ele criou cada parte do universo, Ele criou cada ser humano, Ele criou cada ser vivo, Ele criou cada ser não vivo, Ele criou todas as plantas, todos os animais, todos os átomos, tudo que existe, tudo foi criado por Ele. E o Francis Schaeffer, ele escreveu no século passado, no século XX, ele escreveu que Deus, como Criador, era a resposta da geração do século XX, uma geração que estava perdida, sem moral, sem princípios, sem propósito. E ele escreveu que Deus, como Criador, era a resposta dessa geração. E eu acredito, como diz o Davi, eu concordo com o Schaeffer, e eu acredito que isso continua valendo para o século XXI. Então, nós temos uma sociedade, nós temos uma geração completamente perdida, completamente sem senso de moral, sem senso de propósito, sem saber porquê de todas as coisas, ou das principais, pelo menos. E é uma geração perdida em si mesma, é uma geração perdida nos seus ídolos. E Deus, como Criador, vem responder, vem trazer luz sobre todas essas questões. Porque quando eu entendo que Deus criou o mundo, eu entendo que Deus tem um propósito para o mundo. Quando eu entendo que Deus criou o homem, eu entendo que Deus tem um propósito para o homem. Quando eu entendo que Deus criou todas as coisas, eu entendo que existe uma história sendo contada pela Bíblia, e eu posso ter as minhas questões e as minhas indagações respondidas com segurança. Mas somente se eu entender que Deus, ele criou todas as coisas. E como o Henrique falou semana passada, ao contrário da teoria deísta, que diz que Deus largou a sua criação, Deus, ele continua sustentando a sua criação. Então, Deus, ele tem um pacto. A gente fala muito sobre aliança, sobre o pacto de Deus com o homem. E sim, Deus tem um pacto com o homem, mas ele também tem um pacto com a sua criação. Deus, ele está comprometido com a sua criação, ele é fiel à sua criação, ele não largou a sua criação ao acaso, sabe? Ele não largou e agora se virem aí, mas ele está comprometido em sustentar, ele está comprometido em guiar toda a sua criação, todo o mundo e tudo que ele criou. E essa é a única razão pela qual o mundo ainda está aqui. Se Deus tivesse largado a sua criação, se Deus tivesse largado o seu mundo, vocês acham que a gente estaria aqui? Vocês acham que o mundo estaria aqui, que os seres humanos estariam aqui? Já teria sido, gente. Se é caos hoje, imagina se Deus tivesse largado tudo. Então, Deus está comprometido com a sua criação.
Então, entender Deus como Criador e Deus como sustentador da sua criação é a única coisa que vai nos fazer entender o verdadeiro propósito de todas as coisas, a essência de todas as coisas, por que as coisas funcionam do jeito que elas funcionam, por que as coisas são do jeito que elas são, porque a realidade é do jeito que ela é. Para isso nós precisamos entender Deus como Criador, e enxergar Deus como Criador, e esse é o princípio de todas as coisas. Se a gente não tem esse entendimento, então a nossa vida, o nosso dia a dia, ele não tem sentido. Não tem sentido você ir trabalhar, não tem sentido você começar um relacionamento, muitos relacionamentos começando. Se Deus não é o Criador de todas as coisas, não faz sentido você constituir uma família. Se Deus não é o Criador de todas as coisas, não faz sentido você ir trabalhar todos os dias, você ir estudar todos os dias. Não faz sentido você vir para a igreja. Se Deus não é o Criador de todas as coisas, nada tem sentido. Então, Deus como Criador é a única forma de nós encontrarmos o verdadeiro sentido, a verdadeira essência de todas as coisas. E isso implica nos submetermos à sua vontade. Porque se Deus criou o mundo, então Ele tem um desejo para o mundo. Se Deus criou todas as coisas, Ele tem um padrão para como essas coisas devem funcionar, para como essas coisas devem ser. Se nós ignoramos Deus como Criador, então não é possível nós sabermos a vontade de Deus e muito menos nos submetermos a ela. E às vezes a gente só não quer se submeter também, né? Às vezes a gente só quer saber, mas aí é outra pregação, né? O segundo pilar, então, saindo da criação, falando sobre a queda, tem um autor que chama Jonathan Chaplin. Ele diz assim: se os seres humanos são seres irremediavelmente religiosos, sempre impulsionados a buscar um objeto de adoração, a queda não pode ser vista apenas como uma revolta contra o legítimo Senhor, mas precisa ser descrita também como substituição da lealdade religiosa. Isso daqui, o que ele está querendo dizer? A gente sempre fala que, eu comecei falando, né, que nós somos seres religiosos, nosso coração sempre vai nos levar para algum Deus, a adorar algum Deus, seja ele um Deus, sejam vários deuses, seja o Deus verdadeiro ou não. E a gente sempre fala da queda, do pecado, né, como uma rebelião contra Deus, contra o verdadeiro Deus. E é claro que isso é verdadeiro, né? Nós pecamos contra Deus e por isso o pecado entrou em nós, o pecado entrou no mundo e é isso. Mas, além disso, a queda, ela também é uma substituição de lealdade religiosa. Então, eu não apenas me revolto contra o Deus verdadeiro, mas eu também substituo a minha lealdade. Então, eu não me revolto para ficar sem nenhum Deus. Eu simplesmente substituí a minha lealdade religiosa. E isso é muito, muito sério. Por quê? Quando Deus ele cria o homem, quem fez a Escola One, antiga Escola One, falecida, quem sabe... Hip Escola One.
Vai voltar muita coisa legal aí, tá, gente? Aguardem cenas do próximo capítulo. Na Escola One, quando a gente ia falar sobre o homem, a gente falava sobre o mandato cultural do homem, que era o quê? Deus fez o homem para ser semelhante a Deus, para governar a terra, para formar família. Isso significa que é isso que Deus tem para o homem. Foi esse o plano original de Deus para o homem. Ou seja, o mandato de Deus para o homem era representar Deus aqui na terra. Era ser imagem e semelhança. Você já parou para pensar o que é imagem e semelhança? É refletir, né? É passar aquilo que Deus é. Só que quando nós caímos, quando o pecado entrou em nós, então a nossa lealdade religiosa não está mais ao nosso Senhor, mas está a qualquer outra coisa, qualquer outro ídolo do nosso coração. E aí nós então terceirizamos aquilo que era o nosso papel. Então, era o nosso papel representar Deus na terra, mas nós terceirizamos para os ídolos. Então, os ídolos tomam o lugar de Deus e eles são os deuses da nossa era. Acho que vocês não entenderam. A função do homem era representar Deus na terra. Beleza? Mas, quando nós caímos, nós substituímos Deus no nosso coração. Nós não apenas nos revoltamos contra Ele, mas colocamos outros deuses no nosso coração. E isso faz com que, agora, esses deuses tenham a função de ser Deus na terra. Então, é como se é uma escadinha, né? Na verdade, é um ciclo. Porque o homem, ele vai sempre se inclinar a adorar a um ou mais deuses. Adorando um ou mais deuses, ele vai sendo transformado à imagem desse Deus. Então, eu me torno aquilo que eu adoro, não é? Aquilo que eu contemplo, nós falamos muito sobre isso. Então, aquilo que está como Deus no meu coração é aquilo que eu vou me tornar semelhante. E aí, o que isso gera? A junção de vários homens adorando a vários falsos deuses geram uma sociedade idólatra com vários ídolos falsos. Então, o que eu falei antes sobre os ídolos da nossa sociedade, isso é resultado de nós, como indivíduos, adorando a falsos deuses. E aí, nós vamos nos transformando à imagem desses falsos deuses, e aí a junção de tudo isso é a expressão de uma sociedade idólatra, uma sociedade perdida nos seus falsos deuses. E com isso, nós voltamos no início e nós vamos sendo influenciados também por esses falsos deuses. E vamos nos transformando e a sociedade vai ficando cada vez mais idólatra e nós vamos sendo mais idólatras e vamos nos transformando e a sociedade também. E esse ciclo eterno. Esse ciclo eterno onde nós simplesmente trocamos o Senhor do nosso coração. Onde nós simplesmente trocamos a lealdade do nosso coração. Então, a nossa lealdade não está mais ao Deus verdadeiro, mas está nos deuses que nós criamos e nos deuses que nós mesmos vamos fazendo. A gente fala sobre os deuses da cultura, os deuses que nós já citamos aqui. Esses deuses, eles nada mais são do que resultados da nossa própria rebelião, da nossa própria queda. Então, muitas vezes a gente não pode terceirizar, sabe? A gente mesmo se submeteu a isso, a gente mesmo escolheu isso. Aí você fala, não, eu não escolhi isso não, eu já nasci aqui. Não, você escolheu isso, sim.
E agora nós temos, quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós conhecemos ao Senhor, nós temos a escolha de voltar o nosso coração para o Deus verdadeiro, de renunciar esses ídolos da nossa cultura, renunciar toda essa idolatria que a nossa sociedade está tão imersa. Está fazendo sentido? E aí, então, a gente vai para o terceiro pilar, que é a redenção. Porque a cosmovisão bíblica, ela não se trata apenas de falar daquilo que está errado, daquilo que está ruim, e a sociedade é idólatra, o ser humano é idólatra, e todo mundo perdido, idólatra, e não tem... Não, a cosmovisão bíblica, ela também se trata de esperança e de restauração. Então, da mesma forma que nós precisamos ter o pilar de Deus como Criador, nós precisamos ter o pilar da queda que deturpou e inflamou todas as coisas, nós também precisamos ter o pilar da redenção, que Deus, Ele irá restaurar todas as coisas. Deus, Ele irá fazer tudo convergir para o seu plano original. E essa salvação de Deus, ela pode ser vista em alguns aspectos, e nós sempre falamos aqui sobre uma salvação que ela é progressiva, ou seja, nós somos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. E isso fala de processo, né? Isso fala de uma salvação que ainda não está completa, porque Deus, Ele ainda está realizando a sua obra. Essa salvação, ela não se restringe a você sendo salvo, a você como indivíduo, a mim como indivíduo. Então, não é somente sobre os seres humanos sendo salvos da ira de Deus, mas é sobre toda a criação sendo restaurada. Então, a salvação de Deus, ela não é somente para nós, seres humanos. Eu acho que, às vezes, a gente se esquece um pouco desse aspecto, sabe? A gente fala muito da nossa salvação, a gente fala muito da gente como noiva de Cristo, da gente como a igreja do Senhor, e a gente se esquece que Deus, Ele está restaurando toda a sua criação, e por isso é tão importante aquele primeiro pilar da criação, porque Deus, Ele não se esqueceu da sua criação. A sua criação hoje está caída, está debaixo do pecado, do poder do pecado, mas Deus, Ele irá restaurar todas as coisas. E isso inclui toda a sua criação. Então, isso é o que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala sobre a paz de Deus, né? A gente fala também, o Davi sempre prega sobre o shalom de Deus, onde todas as coisas estão em harmonia, onde todas as coisas estão debaixo do seu propósito original. Essa é a vontade de Deus, que tudo retorne ao seu propósito original. E nós, como pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, pessoas que foram salvas pelo Senhor, quando nós estamos debaixo da obra de Cristo, nós podemos e nós devemos cooperar para que esse shalom seja alcançado, para que todas as coisas sejam restauradas. Isso eu não falo de, vamos dominar as esferas. Não, não é sobre isso. Nós estamos falando aqui sobre viver uma vida de acordo com o bom propósito do Senhor. E isso inclui, sim, se relacionar com a sua criação, como eu já falei no começo. Isso inclui a gente viver uma vida reta, mas também uma vida consciente, sabe? Vocês estão entendendo que não sei se eu estou conseguindo passar o que está aqui na minha cabeça. E eu esqueci o que eu estava falando. Gente, a memória da grávida, né, é uma coisa assim impressionante.
Então, sim, nós podemos e devemos cooperar com o Shalom, a restauração de todas as coisas. E para isso, nós precisamos ter necessariamente uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. E ainda que você não pense em todos esses termos, porque, gente, de verdade, ninguém vai viver pensando, aconteceu isso no meu trabalho hoje, preciso ter uma cosmovisão, como que é a cosmovisão, que eu preciso ter, o que eu preciso sentir. Ninguém vai viver assim, ninguém vive assim. Mas nós precisamos sim nos atentar aos ídolos do nosso coração, nós precisamos nos atentar para onde o nosso coração está inclinado. E aí eu queria, então, dar um exemplo muito prático para a gente ir caminhando assim para o final, sobre como a cosmovisão ela impacta tudo na nossa vida. Tudo, gente. Quando eu digo tudo, é tudo. Pensa qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa, qualquer pessoa que você for se relacionar, qualquer coisa do seu dia, a sua cosmovisão vai impactar, a sua cosmovisão vai determinar isso. Então, eu queria dar um exemplo da oração. E, para isso, eu queria ler Lucas 18, que é a parábola do publicano e do fariseu. Lucas 18, versículo 9. Que diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, Jesus aqui, ele usa essa parábola para expressar nada mais, nada menos do que 2 inclinações do coração diferentes, 2 orientações totalmente opostas do coração. Então, eu não quero que você saia daqui hoje pensando, nossa, mas teve um monte de coisa que eu não entendi, eu talvez fiquei confusa, viajei em algumas coisas. Não, sabe, que de tudo que eu falei, você possa entender que nós precisamos nos voltar para o Senhor no mais íntimo do nosso coração, sabe? E é isso que vai mudar, é isso que vai influenciar a nossa adoração ao Senhor. É isso que vai influenciar a nossa vida com o Senhor, a nossa vida com o nosso irmão, a nossa vida familiar, a nossa vida no trabalho. O Senhor é fiel, sabe? O Senhor é fiel para nos mudar e o Senhor é fiel para ser o nosso Senhor, sabe? A nossa verdade, a verdade que nos guia, que nos ilumina. Então, eu queria, antes da gente cear, que a gente orasse rapidamente, se você puder. Pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Que essa manhã seja realmente uma manhã de autoexame, autoanálise, sabe? Pode dar uma espreguiçada aí, tá? Nós precisamos nos comprometer, sabe, como indivíduos, como igreja,
Precisamos ser pessoas comprometidas, que não ignoram, mas também que não se amoldam aos ídolos dessa era, que não ignoram a cultura, que não ignoram o mundo, mas também que não se submetem a ele, não deixam o seu coração submetido a esses falsos deuses que tentam roubar o senhorio do nosso coração. Feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, nós te damos graça nessa manhã, te damos graça pela sua presença no nosso meio, te damos graça, Deus, porque o Senhor é tão bom conosco, as suas misericórdias se renovaram nessa manhã e nós estamos aqui diante do Senhor. Não há outro lugar que nós gostaríamos de estar, Deus, senão diante do Senhor, diante da tua presença, em família, em comunidade, Deus. Senhor, nessa hora eu oro para que tudo aquilo que foi falado nessa manhã possa gerar frutos no nosso coração. Deus, aquilo que as minhas limitações impediram de ser falado ou impediram de ser compreendido, que o seu Espírito traga ao nosso coração, Deus. Nós queremos ser pessoas comprometidas com o Senhor, pessoas comprometidas com a verdade, com a única verdade. Nós declaramos, Deus, nessa manhã que não existe outra verdade, que nós não vamos relativizar a sua verdade, nós não vamos diminuir a sua verdade, nós não vamos partir a sua verdade, mas nós queremos a sua verdade por completo, bem arraigada dentro dos nossos corações. Eu oro, Jesus, como a sua palavra nos instrui, para que os nossos corações sejam guardados, para que os nossos corações sejam fontes de vida que procedem do Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude nessa caminhada de identificar aquilo que tem tomado o trono no nosso coração, o seu senhorio. Eu oro, Deus, para que isso seja arrancado de nós cada vez mais, Jesus. Nós não queremos outros senhores, não queremos ser fiéis a nada mais e a mais ninguém além do Senhor. Toda a nossa fidelidade ao Senhor, toda a nossa devoção ao Senhor, todo o nosso comprometimento, não apenas nas nossas palavras, não apenas nas nossas disciplinas, mas o comprometimento do nosso coração, Deus, o comprometimento mais profundo que nós podemos ter, as nossas inclinações, as nossas orientações. Deus, orienta os nossos corações nessa manhã para o Senhor e para o Senhor somente, Deus. Eu oro pelos meus irmãos, que durante a semana essa palavra possa gerar frutos, Jesus, que possam gerar vida, Deus, que essas palavras gerem uma vida mais reta, mais comprometida diante do Senhor, Deus. Em seu nome eu oro, amém.